Olá pessoal, como que vocês estão? Gostaram da nossa aula de ontem? Vocês fizeram as tarefas propostas? Bom, se você não teve tempo, não deixe de fazer. Por mais simples que elas pareçam, elas fazem parte do seu processo de mudança de mindset, da sua mentalidade. Por isso, é muito importante que você faça a tarefa que eu propus, ok? Muito bem, então vamos agora caminhar mais um pouquinho. Na aula de hoje, nós vamos descobrir alguns bloqueios mentais que podem estar te atrapalhando no seu emagrecimento. Você se lembra que eu comentei que tinha dificuldades em começar os meus exercícios físicos, mesmo que eu tenha feito esportes na minha juventude? Pois é que eu tinha um bloqueio ou uma crença contra ambientes das academias. Pois é, porque como eu sempre pratiquei esportes em ambiente aberto, eu nem não gostava de pensar na ideia de fazer exercícios físicos ou atividades físicas em ambiente fechado. E ainda eu tinha uma falsa ideia das pessoas que frequentavam as academias, porque eu achava que elas eram todas fúteis. Olha só que bobagem, né? Sem mesmo eu conhecê-las. E isso fez com que eu ficasse anos no sedentarismo. Eu até cheguei a me matricular uma vez lá no passado, mas eu não falava com ninguém. Eu ficava nos meus pensamentos criticando tudo. E isso reforçava aquele meu sabotador. E é claro, né? Eu desisti da academia, porque eu fui tentar fazer academia sem mudar os meus pensamentos. E aí não deu certo. Você percebeu que foram os meus pensamentos que me sabotaram para eu não sair do sedentarismo? Muito bem, e agora a gente vai falar de você. Na aula anterior, você descobriu o seu grande porquê do emagrecimento, certo? Aquele tesouro que está lá na frente e que você quer alcançar. Então, certamente, você deve ter ficado bastante animado para começar o emagrecimento, não é mesmo? Bom, na verdade, isso seria o ideal, porque quando você descobre o seu grande porquê, e se esse desejo for muito forte, não vai ter ninguém que te segure. Ou melhor, a única pessoa que pode te segurar é você mesma. E mais, na aula passada você também descobriu o quanto de saúde e vida você tem perdido por conta do seu peso, não é mesmo? Pois é. Só que, por incrível que pareça, tem uma vozinha lá no fundo, um pensamento lá no seu inconsciente que começa a fazer críticas. Ela começa a falar para você que tudo isso é bobagem, que não adianta você começar a fazer, entrar no processo de emagrecimento, porque você já tentou outras vezes e não deu certo. E ela vai acabar te atrapalhando de você tomar uma decisão para o emagrecimento. E essa voz que você está escutando aí chama-se sabotador crítico interno. É aquele pensamento sabotador que é muito comum e que atrapalha as pessoas de começar um processo de emagrecimento. E isso não é só no processo de emagrecimento, não. Ela atrapalha em qualquer tipo de situações em que você começa a pensar em mudar, fazer algum tipo de mudança, ou quando você assume um desafio, porque ela vai começar a te lembrar dos seus erros do passado, das suas dificuldades atuais e tenta te desanimar. Então, aprenda que para o seu cérebro não tem certo nem errado. Ele sempre procurará fazer o que um dia aprendeu e foi mais confortável para ele. O nosso cérebro não quer sofrer. Ele busca por ações que lhe traga prazer e satisfação e quer evitar o quê? Sofrimento e sacrifício. Então, esse pensamento de crítico interno, na verdade, faz você poupar de maiores desgastes, de outras decepções. Isso acontece provavelmente porque as suas experiências anteriores de emagrecimento muitas vezes foram muito sacrificantes, cheias de privações, e o seu cérebro registrou isso. Portanto, ele não está fazendo o que está errado, ele está agindo de forma correta. Só que você precisa ficar atenta, porque esse sabotador ele está te impedindo você de começar. Então, fique alerta, né? Veja se vem esse tipo de pensamento
quando você começa a pensar em emagrecimento. Tente reconhecer os pensamentos, porque esses pensamentos normalmente eles vêm atrelados a alguns sentimentos também, como frustração, medo da decepção, tem medo de fracasso, de vergonha. Portanto, você não deve se deixar levar por esses pensamentos. Você tem que acreditar, você consegue, ok? Então, esse é um sabotador muito comum para quem começa a querer fazer algum tipo de mudança. Agora, tem um outro também, que também é bastante comum. Sabe qual é? É o sabotador dinheiro. Pois é, esse sabotador é muito comum como uma desculpa para você não investir em emagrecimento. Porque esse sabotador associa tanto a fartura de dinheiro quanto a escassez para você comprar comida. Deixa eu te explicar melhor. Se você tem muito dinheiro e pode ir nos melhores restaurantes com aqueles buffets fartos, você vai querer ter a liberdade de comer o que quiser e o quanto quiser, certo? Você não vai querer pensar em emagrecimento nessa situação. Olha aí o sabotador dinheiro. E quando você tem pouco dinheiro, o que acontece? Esse sabotador também é a mesma coisa. Ele também vai querer gastar o seu pouco dinheiro em comida. Você já reparou nisso? E pensar em gastar em qualquer outra coisa, para ele é um desperdício. E aí você começa a pensar, contratar uma Nutri é muito caro, fazer uma academia é caro, fazer um coach de emagrecimento, não tenho dinheiro para isso. Mas você já reparou o quanto você já tem gastado com refrigerante, pizzas, bolachas, doces, e você diz que não tem dinheiro para cuidar da sua saúde? Esse sabotador prefere gastar o seu dinheiro em comida normalmente não saudável. E sabe por quê? Porque esse tipo de comida te dá prazer, prazer momentâneo. E ao invés de você ficar, então, procurando a alimentação saudável, uma vida saudável, ele vai querer, e que vai te dar um prazer a longo prazo, ele vai querer procurar prazer momentâneo. E isso é um perigo. Esse sabotador, ele também é muito perigoso, porque ele faz comer bastante. Sabe aonde? Naqueles restaurantes por quilo, em que você, às vezes, coloca de forma exagerada no prato, mas mesmo que você já percebeu que já comeu, já está farta, você já está satisfeita, ele vai fazer você comer tudo que você colocou no prato. Porque sabe o que ele pensa? Eu paguei e eu quero comer tudo, eu preciso comer tudo. Será que você tem esse sabotador dinheiro? Muito bem, né? Cuidado com ele. Bom, agora, como na aula anterior, eu vou te dar uma tarefa aí para você. Então, pega o seu caderno, um papel, uma caneta, né? E aí eu vou te perguntar para que você comece a identificar alguns pensamentos que pode ser que você tenha desde a sua infância. Sabe qual é? Aquele lá, o que os seus pais falavam para você sobre comida quando você era criança? Será que eles falavam assim, come tudo para você ficar forte? Jogar comida fora é pecado? Ou algum tipo de frases relacionadas a isso? Será que eles falavam isso para você? Anote aí a resposta. Até aqui eu te dei uma palhinha de alguns sabotadores que pode estar fazendo com que você não saia dessa sua zona de desconforto. Lá no meu curso completo, a gente vai aprofundar ainda mais esse assunto para que você possa descobrir os seus sabotadores que estão te impedindo você de emagrecer hoje, ok? Muito bem, mas a gente ainda tem um pouco mais de conteúdo gratuito. Espere que eu vou te mandar a próxima aula amanhã. Até lá e um abraço!